E a todos, capaz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título A Reconstrução dos Muros de Jerusalém. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 8 e depois o número 20. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Versículo 20. Então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meu irmão e minha irmã, depois de quase um século após a volta do exílio na Babilônia, os judeus tinham tentado reedificar os muros que rodeavam Jerusalém. Prejudicado pela oposição das nações vizinhas, o trabalho se desenvolvia muito lentamente. Quando, porém, a obra começou a mostrar finalmente algum progresso, os inimigos de Jerusalém obtiveram permissão do rei Artaxerxes da Babilônia para interromper a construção dos muros e destruíram grande parte do serviço já feito. Neemias era o copeiro da corte de Artaxerxes, cargo de grande importância. Mas nessa posição de intimidade com o rei, não se esqueceu do seu povo. As notícias que ele recebeu a respeito de Jerusalém entristeceram-no muito. Ele não pôde ocultar sua tristeza e o rei a percebeu. Os judeus haviam regressado à pátria fazia já um século, mas ainda não haviam tentado reconstruir a cidade de Jerusalém. Trabalharam apenas na restauração do templo, porque os seus inimigos tornaram o empreendimento da reconstrução da cidade quase impossível. A lealdade de Neemias para com seu povo era bastante forte e o fez deixar o luxo da corte real e regressar para reconstruir Jerusalém, a capital da sua terra. E o rei consentiu nisso. Jerusalém foi construída no Monte Sião. Neemias sabia da importância dos muros para a cidade. Se os muros fossem reconstruídos, as pessoas voltariam, pois se sentiriam seguras, reconstruiriam as suas casas e a nação seria reedificada. Neemias planejou a sua estratégia para a construção do muro, avaliando a disposição do povo, calculando os recursos necessários e providenciando para que os canais de comunicação fossem preparados. Neemias vê os muros, as portas, tudo está destruído, em ruínas no chão. Neemias não se desesperou. Não podemos nos afligir também diante dos problemas. Não se desespere
diante de um casamento destruído, de um emprego perdido, de um acidente ou de uma enfermidade. Se nos desesperarmos e perdemos a calma, fica tudo mais difícil. Precisamos parar para ver o que restou e organizar. Se quisermos reedificar o que está no chão, precisamos fazer uma avaliação do que está destruído. Jesus nos deixou uma lição sobre a importância das pequenas coisas. Na parábola das 100 ovelhas, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se extraviou. Ele empreendeu todo o esforço para trazê-la de volta, pois sabia que pelo mesmo caminho que alguma ovelha fugira, as outras 99 poderiam ir embora. Tudo começa com as pequenas coisas. Temos de fazer um levantamento do nosso namoro, noivado, casamento, finanças, enfim, da nossa vida. Neemias fez uma avaliação de tudo. Considerou até mesmo os pequenos detalhes e então ele começou a trabalhar. Neemias começou pela porta das ovelhas, a porta dos servos. Para reedificar algo, precisamos de pessoas dispostas a servir e que sejam humildes. É assim que reedificamos uma cidade, uma família, uma empresa, com uma atitude humilde e de servo. Jesus não se limitou a ensinar o princípio de servir, mas também o viveu. Lavou os pés sujos dos discípulos, tarefa normalmente relegada aos escravos. Mais tarde, os apóstolos também ensinaram o valor do servo. Até mesmo quem está em posição de autoridade deve servir aos seus subordinados. Aqueles que detêm o poder devem usar a sua posição para promover o bem-estar dos que se acham sob a sua autoridade. Para ser um servo, precisamos abandonar a nossa tendência de buscar o sucesso e o progresso pessoal às custas dos outros. Devemos nos dedicar ao bem-estar do próximo e pedir a Deus para nos guiar. A Porta do Peixe, por exemplo, era o local por onde entrava a mercadoria e o comércio era feito. Para reedificar a cidade, as ovelhas iam precisar de alimento, de uma comida saudável. Precisamos avaliar o que estamos comendo. Precisamos da força e do vigor. E o nosso alimento é o fator mais importante para o nosso desenvolvimento espiritual. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 3: Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Precisamos nos alimentar de pensamentos de paz, de amor, de ânimo e de perdão, pois assim nos fortaleceremos no Senhor e na força do seu poder. A porta velha fala-nos da experiência e de antiguidade. Uma porta que teria presenciado lutas, vitórias e derrotas. Neemias reedifica a porta velha. Precisamos valorizar a experiência. Aprendemos com os erros, com os fracassos. A experiência nos dá condições de jogar fora aquilo que não nos serve, tirando do Senhor a primazia em nossa vida. A porta do vale. Esta porta dava para o lugar onde se travavam as batalhas. Neemias sabia que a vida não é feita só de peixe, ovelhas e de portas restauradas, mas também de lutas, de dificuldades e de problemas. Precisamos nos preparar para as lutas e para as dificuldades. Tem também a porta do monturo. No hebraico, a palavra monturo não dá a ideia de um lugar de ruína somente, mas dá um lugar onde se amontoa o lixo da cidade. Espiritualmente, o monturo simboliza a miséria do homem. Somos pecadores e não há em nós bem algum. Toda pessoa, rica ou pobre, terá de se humilhar no monturo, se quiser crescer em santidade. Antes de podermos ver a nossa vida restaurada, precisamos passar pelo monturo. É onde reconhecemos que somos pecadores e que não passamos de pó. Mas é do monturo que o Senhor nos levanta
e nos eleva à posição de membros do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz no Salmo 113, versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Era também pela porta do monturo que as pessoas passavam com fardos. E quem sabe, você que está me ouvindo, está carregando um peso que te oprime. Para restaurar algo, precisamos estar livres, leves. Do contrário, não conseguiremos trabalhar e nossa vida continuará em ruínas. Mas o Senhor Jesus nos chama a descansar nele e entregar-lhe os nossos fardos e pesos para que possamos caminhar livres. A Bíblia afirma que Deus é a fonte que jorra as águas vivas. E a porta da fonte nos fala da necessidade que temos de beber constantemente de Jesus, a água viva, e ter fonte jorrando em nós mesmos. Também existe a porta das águas, que é um lugar de águas correntes. Essa corrente de águas tem a ver com o enchimento constante do Espírito na vida do cristão. Precisamos mergulhar nessas águas para sermos limpos e estarmos aptos a servir ao Senhor. As águas também nos alimentam, fazendo com que sejamos frutíferos. Temos a porta dos cavalos, que é a porta do esforço, da força, do empreendimento, do sacrifício. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi feita por homens de lugares diferentes e de diversas ocupações. Contudo, todos eles tinham algo em comum: a disposição de se esforçar, canalizar o seu potencial, aplicar a força máxima para reedificar os muros. Precisamos trabalhar, lutar e não deixar passar as oportunidades que dependem de sacrifício. O resultado compensará o esforço. Temos a porta oriental, que é a porta por onde o sol entra em Jerusalém. Neemias restaurou a porta oriental, onde os raios de sol batem de manhã. Não o sol do meio-dia, que queima e faz mal, mas o sol da manhã, que alimenta, que traz vida, que faz a planta vicejar, tornar-se mais bonita. Nós precisamos dessa luz para crescer. Neemias também mandou restaurar a porta da guarda, a porta da vigilância. Outro significado dessa porta é inspeção, o lugar onde somos passados em revista. Reedificar a porta da guarda resulta na inspeção, que requer uma vida de consciência pura. Vigiemos e façamos um exame da nossa vida, para sermos aprovados pelo Senhor. Existem pessoas que Deus chama para serem restauradoras de muros, para reedificar vidas derrotadas. Buscamos ser como Neemias, restauradores de vidas. Não abramos mão das pessoas destruídas, mas vamos lhe dar a mão, levantá-las e firmá-las. A Bíblia fala, no Isaías 58, versículos 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus quer restaurar as portas do nosso coração, para que possamos honrar e glorificar o seu nome. Que a nossa vida seja uma cidade gloriosa, guardada e restaurada. Deus nos ajudará a sermos um restaurador de vidas, amar o nosso próximo e fazer de tudo para tirá-lo das ruínas, levando-os para uma vida abundante. Deus é o agente abençoador de toda a nossa vida. A nossa atitude deve começar com a certeza inabalável de que Deus é quem comanda o processo todo. No entanto,
naquilo que nós temos responsabilidade. Cabe a cada um de nós agir de acordo com o que é requerido por Deus. A nossa confiança deve estar sempre em Deus, porque somente Ele pode dar o crescimento, somente Ele pode nos fazer experimentar a grande reconstrução em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque neste momento nós queremos te pedir que o Senhor venha restaurar as nossas vidas, o nosso coração, que o Senhor venha renovar a nossa comunhão contigo, para que possamos ter crescimento espiritual, que o Senhor venha reconstruir também as nossas finanças, restaurar o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida sentimental, restabelecer a nossa saúde, refazer a vida profissional, para que possamos reviver a abundância e a fartura da mesa, ter paz que excede todo entendimento e que possamos construir um novo caminho, Pai, nas nossas vidas, que possamos ganhar novas almas para Ti, que possamos recuperar todas as nossas perdas, para que venhamos dar um grande exemplo, um grande testemunho, para a honra e glória do vosso nome. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, neste momento, confesse os seus pecados e assuma o compromisso de seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. E se você quiser nos contatar, poderá enviar a sua mensagem no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. E também poderá continuar nos acompanhando no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.